Muy buenas noches. Bienvenidos a una vez más a Café La Constitucionalidad. En esta oportunidad vamos a estar con un colega, con un amigo de la casa, pero principalmente un amigo brasileño, muy brasileño, como es Mateusz Wolowski, que nos va a hablar sobre inteligencia artificial. Mateusz no solamente es un amigo y un respetado colega, sino también es una persona con la cual he tenido la oportunidad de compartir varias actividades académicas, hemos organizado, de hecho participamos juntos de un instituto, pero además para contar de él es que él es doctorando por la universidad, por UNICESUMAR, es bolsista de PROSUP y CAPES, mejor dicho, a través de la CAPES, y es tiene un máster en Derecho y es graduado en Derecho y Teología. Es abogado e professor universitário. Agora vamos a falar um pouquinho em espanhol, em portunhol. Bem-vindos ao Café à Constitucionalidade com meu amigo Mateusz Wolowski. Eu não vou dizer sua carta de vida de novo, porque vocês compreenderam que eu falei em espanhol e portunhol também, mas vou convidar a ele e vou dizer boa noite, meu amigo, como está? Muy buenas noches, Diane. Bem-vindo. Es un honor para mí estar acá. Yo tentaré hablar en portuñol, en respeto y admiración por los que nos asisten, Muy pero bien. solamente la introducción. Ah, estava ilusionado, me havias ilusionado. A diferença de meu amigo que está bebendo um café, eu vou beber um chá com leite, ¿sí? Voy a beber un té con leche, porque a esta hora ya café ya no conviene, pero mi amigo ya sí está tomando un café brasileño seguramente, el cual estará disfrutando. Bueno, Mateus, vamos a hablar sobre inteligencia artificial y principalmente los derechos de la personalidad, ¿no? Inteligencia artificial y derechos da personalidad. Sim, vou falar em português aqui porque senão nem eu entendo depois, não é mesmo? O Damian, meu professor de espanhol aí, eu andei faltando algumas aulas, mas na sequência a gente volta a falar. É um prazer muito grande estar aqui nesse programa, nesse canal do YouTube, né, tomando um café com o meu amigo, né, tantos anos nos encontrávamos todo ano, né, e infelizmente em função desses acontecimentos pandêmicos nós nos deixamos de nos ver aí, obviamente, mas em breve eu creio que já estaremos juntos novamente, né? E a tecnologia, ela ajuda muito a gente a estar aqui num programa como esse, né, num canal como esse, para discutir, para tomar um café virtualmente, sobre as questões do direito. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui para falar um pouco sobre esse tema, né? E já vamos começar falando sobre a tecnologia, né? A tecnologia, ela tem avançado muito na nossa sociedade global, não apenas no Brasil, na Argentina, mas em todos os países, né? Nós vivemos num ambiente globalizado, e certamente com a pandemia nós vimos que isso, de uma forma, acelerou, porque estamos aqui tomando um café, né? Eu no Brasil, você em Buenos Aires, e então é uma situação que é irrevogável, né? Certamente aqui no Brasil nós utilizamos, né, ela não vai retroagir, simplesmente ela vai estar mais adiante aí conforme o passar do tempo. E o que tem a ver com o direito, né? Com o direito de personalidade, que é justamente a temática na qual eu pesquiso aqui no Brasil, desenvolvo as minhas pesquisas no mestrado, no doutorado, na academia. Nós vamos chegar lá, mas antes de falar da proteção do direito da personalidade e da tecnologia em si, nós precisamos entender o que é a questão da inteligência artificial, não é mesmo? Aqui, quando nós falamos do direito, é um conceito um pouco amplo, um pouco, às vezes, nebuloso, confuso, entender o que seria inteligência artificial para nós que somos juristas, que estamos no dia a dia com livros, com leis, com jurisprudência, com doutrinas. Então, isso é importante que a gente entenda, né? O que seria, então, a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela nada mais é do que algoritmos, softwares, que são aí criados por engenheiros da tecnologia, que, de certa forma, fazem uma tarefa, desenvolvem uma tarefa semelhante às atividades que os seres humanos desenvolvem, né? Então, certas atividades aí consideradas, entre aspas, inteligentes,
que foram emuladas, que foram criadas através de algoritmos, uma programação que desenvolve um conhecimento cognitivo. Na área do direito, por exemplo, há um tempo atrás, quem advoga, né, eu sou advogado, há um tempo atrás você tinha um estagiário, aqui no Brasil nós chamamos de estagiário, um estudante de direito que está participando do escritório, do estúdio, ele é obrigado a fazer ali grifar nos jornais as citações para nós contarmos os prazos e cumprirmos as defesas e tal. Hoje, nós temos programas, né, inclusive no meu escritório aqui no Brasil, que simplesmente todas as diários oficiais do Brasil que constam o meu nome, né, Matheus Orlowski, aparece para mim, para eu analisar se há uma intimação ou não. Então, esse trabalho do estagiário já foi superado por uma inteligência artificial, fazendo uma atividade cognitiva com muito mais precisão, com muito mais facilidade que um ser humano, né? Então, nós temos aí uma definição um pouco mais técnica da inteligência artificial, né, que seria resolver problemas de alto nível. Essa situação que eu citei aqui no meu escritório é uma que a gente chama de uma inteligência artificial fraca, uma coisa muito simples, uma coisa automatizada. Mas o problema que vai envolver aqui a nossa discussão hoje, jurídica, é a inteligência artificial de alto nível, que ela transmite uma habilidade, né, na utilização de linguagens, para desenvolver tarefas que até então há uma necessidade de um senso criativo que só era permitido aos seres humanos. Então, a inteligência artificial ela acabou se desenvolvendo com uma capacidade muito maior do que os seres humanos. Hoje nós temos, por exemplo, no campo da área da saúde, algumas atividades de diagnóstico que são muito mais precisas do que o ser humano. Uma máquina hoje, com inteligência artificial, na área da saúde, relativa a câncer de pele, ela analisa uma foto de uma determinada pessoa e ela consegue prever 5, 6, 10 anos antes do desenvolvimento de um câncer do que um médico ao avaliar aquela mesma imagem, porque ela é treinada por uma série de repetições e ela avalia dentro do seu sistema a grande possibilidade de acerto ali, se encontrar um determinado tumor maligno para essa pessoa. Então, a inteligência artificial ela é muito positiva para a nossa sociedade em alguns aspectos, né? Mas ela causa algumas preocupações. Quais são elas? Primeiro, que a gente poderia falar até um pouco da história da inteligência artificial, né? A inteligência artificial ela começou a ser desenvolvida até na época do Holocausto, do nazismo. Nós tínhamos ali uma compilação de dados, foi criado um sistema chamado Olerite, em que os judeus, né, eles eram todos tabelados ali, essa máquina ela fazia todas as árvores genealógicas para verificar se de fato o soldado teria a raça ariana, né, e os judeus de fato eram judeus, tinham alguma ascendência nesse sentido, para então estarem ali nesse holocausto, no campo, né, de concentração. E então foi por meio de muita crueldade, mas o ser humano, na sua essência, ele sempre quis designar o trabalho, algumas atividades para alguém, né? E por que não uma máquina? Então esse é um ponto muito interessante, né? A inteligência artificial, ela busca resolver problemas, né? Encontrar soluções para determinados problemas e despertar habilidades, experiências aí que até então eram restritas apenas aos seres humanos. Em 1950, nós temos um teórico, né, o Alan Turing, ele trouxe uma ideia geral do que seria a inteligência artificial. Ele escreveu um artigo, né, chamado Computing, Machine and Intelligence. Né? Ele traz um teste para que a máquina possa ser comparada com um ser humano. Então, através de um chat, ele criou uma possibilidade, né, de um texto para que pudessem ser feitas algumas perguntas a essa máquina, e a máquina respondia por texto, e a pessoa teria que saber se por trás daquela máquina nós temos uma inteligência artificial ou nós temos uma pessoa. Né? E a partir do momento que essas pessoas se reunissem e votassem, né, não, eu acho que tem uma pessoa, essa máquina era capaz de comprovar que era inteligente, artificialmente. Então, hoje nós temos aqui no Brasil
sistemas bancários, que você fala com gravações, você percebe ainda que é uma máquina. Mas há sistemas mais desenvolvidos que você já não sabe mais se é uma máquina ou se é uma pessoa. Esses dias mesmo eu recebi uma ligação aqui no Brasil, oferecendo um produto, da qual eu comecei a falar e percebi que era uma gravação depois de uns 5 minutos ali, que eu fiz uma pergunta mais específica e ela não soube me responder. Então, isso tem sido cada vez mais frequente e intenso. Nós temos as situações dos CAPTCHAs, né? Aqui no Brasil, quando você vai confirmar alguma coisa, temos ali uma faixa de pedestre, um hidrante, marque a moto. Isso, a inteligência artificial, que até então não sabia, ela está sendo treinada para reconhecer essas imagens. Então, isso é um ponto que a inteligência artificial desenvolve, que nós chamamos de machine learning. O que é o machine learning? O machine learning é uma inteligência artificial mais avançada do que meramente um chat, né, como esse teste de Turing. O machine learning, ele usa uma variedade de algoritmos, né, que, de uma forma interativa, compila os dados que ele acaba desenvolvendo para prever possíveis resultados, e ele passa a ter, então, uma autonomia, né, Damião? O que seria essa autonomia? Nós temos hoje, vocês já devem ter ouvido falar, nos veículos autônomos. Né? A Uber, a Tesla, empresas aí de transporte, elas têm desenvolvido veículos autônomos, né, que não dependem de um motorista. Isso só é possível por meio de uma inteligência artificial, né? Se não tem uma inteligência humana, uma inteligência artificial. Então, esse é um panorama geral da inteligência artificial que nós temos, e são várias as situações que eu poderia citar aqui para exemplificar o que tem pairado na nossa sociedade com relação à inteligência artificial. Mas quais são as implicações jurídicas disso? Porque nós sabemos que são benefícios, né? Você fazer um exame e a máquina detectar com maior precisão o seu diagnóstico do que um ser humano é muito bom, vai ajudar no seu tratamento, né? Se você tiver um veículo autônomo que dirija com segurança, é muito bom. Você pode ver, eu posso ir para Buenos Aires dormindo, né, sem me preocupar com o trânsito. Isso seria uma situação extremamente interessante. El problema es que si uno transita por Buenos Aires, como la mayoría de las capitales o las ciudades así importantes, y va durmiendo, probablemente, y va con un auto inteligente, el problema es los otros que van durmiendo que no tienen auto inteligente. Entonces, ahí vamos a tener um problema. Com certeza, com certeza. Aqui no Brasil temos muitos desses também. E essa situação, né, então, aí vem as implicações jurídicas, porque quando um fornecedor de uma inteligência artificial, ele vende um determinado produto como esse, autônomo, que advém desse machine learning, né, o aprendizado máquina, aqui no Brasil que nós chamamos, essa máquina, ela acaba sendo, tomando uma certa decisão com base naquilo que ela aprendeu, na repetição. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, esse caso do veículo aí autônomo. Se esse veículo autônomo, em determinado momento, né, passa um pedestre na frente, né, do veículo, ele pode frear, mas atrás está vindo um caminhão, que se ele frear, ele pode, né, cometer uma colisão. Se ele jogar para o lado, tem um penhasco. Não se consegue prever qual a decisão que esse veículo autônomo vai tomar, porque vai ser baseada na aprendizagem dele. Então, ele vai tomar uma decisão, mas essa decisão de sofrer um acidente com o caminhão, de atropelar o pedestre ou de jogar o motorista, né, para uma ribanceira, por exemplo, é um conflito ético muito grande. Quem será responsabilizado por isso nesse caso? Quem fabricou a máquina, mas ele no ato da venda e da fabricação, ele fala, olha, não tem como prever, cada um vai pensar de um jeito de acordo com a sua aprendizagem. Tá? Então, apresentam-se alguns caminhos jurídicos para isso, e esse é o objetivo aí da minha tese de doutorado, tentar encontrar uma solução, uma possível solução para isso, né? O que nós temos visto, defendido, algumas pessoas têm defendido, é a possibilidade da criação de uma personalidade jurídica eletrônica. Então, hoje no Brasil, acredito que na Argentina também, nós temos aí a pessoa física, né, uma pessoa natural, e a pessoa jurídica para empresas, instituições, associações, né? São
pessoas que têm direitos e deveres. Uma possibilidade que se cogita é criar uma pessoa eletrônica, mas aí é uma série de problemas, que essa pessoa não vai pagar imposto, não vai trabalhar, né, como com um carro autônomo vai pagar uma indenização, é um pouco difícil. Então nós temos aí um outro caminho que se apresenta, que talvez seria a aplicação da responsabilidade para os bens que nós chamamos aqui no Brasil de semoventes, que são os animais, aqueles que se movem de forma autônoma. Então, se você é o dono do veículo e tem algum problema, você que vai ser o responsável, é você o proprietário. Uma outra corrente que se tem também é a possibilidade da criação de um fundo para reparação dessas questões, né, de responsabilidade civil, envolver uma tributação, uma tarifa específica, né, na produção disso, e quando eventualmente acontecer uma situação envolvendo a autonomia desses dispositivos de inteligência artificial, nós poderíamos aí sacar desse fundo e reparar a vítima, né, os danos causados por eles. Mas isso ainda é muito mais complexo, porque nós não estamos falando só apenas de carros. Uma máquina dessa que causa um diagnóstico errado, por exemplo, de quem é a responsabilidade? Recentemente, se você pesquisar um pouquinho aí na internet, você vai ver que o Google ele criou aquela imagem, aquele reconhecimento facial, né? Eu acredito aí, você tem posta direto algumas fotos, né, dos seus filhos, né, do Benjamin, da Sofia, ele mostra até aquela ordem cronológica, né, desde o nascimento. Isso é inteligência artificial, ele consegue reconhecer. Se eu tiver foto sua no meu celular, ele vai conseguir reconhecer quais são as fotos que eu tenho com o Damian, né? E o Google teve um problema uma vez, porque ele acabou reconhecendo foto de pessoas negras, confundindo com macacos. Olha o problema racial de direitos humanos envolvendo isso, né? Então, uma falha no sistema que gerou uma série de polêmicas, né? E que, obviamente, depois foi corrigido pelo Google, mas situações semelhantes podem acontecer novamente, né? Além disso, nós temos outras situações envolvendo direito, por exemplo, né, com relação a dados, porque esses sistemas, eles processam dados, e esses dados, muitas vezes, para fomentar o nosso consumo. Há uma varejista nos Estados Unidos, a Target, né, ela criou um sistema de análise preditiva que se conseguia identificar padrões de consumos, a ponto de uma mulher americana saber que estava grávida pelas ofertas que ela recebia no seu e-mail. Então, já pensou aí, as meninas que nos assistem, as mulheres, né? Se começar a receber carrinho de bebê, aí pode ser um algoritmo apontando que o seu comportamento, muito provavelmente, pode ser de uma pessoa grávida, embaraçada, né? Então, é um problema, porque às vezes essa pessoa, a máquina sabe antes dela que ela está embaraçada, que ela está grávida. Né? Então, outra situação que se teme muito, né? E se essas inteligências artificiais que vão ser utilizadas em campos bélicos, para guerras, né? Elas eventualmente forem tão inteligentes a ponto de, sei lá, ter uma revolta das máquinas, né? E dominarem os seres humanos. Já se cogita, isso pode parecer uma situação um pouco distante, mas não se sabe, né, até que ponto isso pode chegar. Então, as preocupações jurídicas, né, precisam acompanhar essas evoluções, e infelizmente no nosso campo do direito, nós não conseguimos acompanhar na mesma proporção aquilo que a sociedade vem mudando. Né? E a inteligência artificial ela é muito rápida, muito rápida. Com a pandemia, então, isso avançou sobremaneira. E nós temos, então, que buscar algumas preocupações, né? algumas proposições para resolver isso. Porque a inteligência artificial ela é um caminho sem volta. Eu acho que ela é válida, ela é interessante, mas nós precisamos, através do direito, criar mecanismos que protejam a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, os direitos da personalidade dessas pessoas, né? Porque hoje nós temos robôs, como por exemplo a Bina 48, que ela cursou uma faculdade de filosofia nos Estados Unidos, né? Uma capacidade criativa muito grande, é um robô, é um busto, né? Se você pesquisar aí no Google, você vai encontrar esse robô e tantos outros que nós temos.
advogados que estão sendo substituídos por máquinas. Você coloca o seu problema jurídico, ele já faz a petição, né? E como ficariam os impactos relacionados ao direito de emprego? A nossa população mundial, não digo só Brasil e Argentina, talvez nós aqui sofreremos ainda mais, né, países latino-americanos, se comparado aos países que estão num desenvolvimento maior. E o direito precisa, portanto, encontrar uma solução, encontrar um caminho para regulamentar essas preocupações que pairam na nossa vida hoje. Porque se isso não for feito a tempo, né, não existirá uma segunda chance para a inteligência artificial, né, quando ela estiver estabelecida a tal ponto. Eu entendo que hoje, o que nós temos na inteligência artificial, pelo menos aquilo que eu pesquiso, não consegue ainda substituir o ser humano na sua essência, porque nós somos multitarefas, nós conseguimos fazer várias situações. Realmente, uma inteligência artificial, ela vai fazer um exame, ela vai dirigir um veículo, ela vai fazer um diagnóstico numa plantação, na agricultura, mas ela não vai conseguir fazer tudo isso junto. Ainda, né? Ainda. Então, é importante que nós possamos pensar, né, em possibilidades que visem aí atenuar esses problemas. Na Europa, por exemplo, na União Europeia, eles já criaram uma comissão, desde 2018, uma comissão inteligência artificial para a Europa. E uma das situações que eles vêm trabalhando nesse documento, depois a gente pode até deixar o link na descrição do vídeo desse documento para que vocês possam dar uma olhada, né? O investimento milionário que se tem, né, de euros em inteligência artificial, em pesquisa, mas também em transparência, em princípios éticos, em preservação dos direitos humanos e, dentro desses princípios, ações que visam a educação digital, né? Não só para que o ser humano consiga operar essas máquinas, mas para que ele consiga desenvolver até mesmo novas profissões, porque essas máquinas vão tomar algumas profissões. Então, o problema da inteligência artificial no âmbito jurídico, ele é muito amplo, ele é muito complexo. E, infelizmente, nós, juristas, caminhamos a passos muito devagar, muito demorados para encontrar soluções para essas situações envolvendo a inteligência artificial. É uma realidade. Não adianta nós fecharmos os olhos e falar, não, vamos acabar com a pesquisa, vamos acabar com o desenvolvimento. No sistema que nós vivemos, né, a produção, a celeridade, ela vai ser cada vez mais intensa, né? E nós precisamos usar o direito para regulamentar isso de alguma forma, num nível globalizado, porque a Argentina pode produzir alguma coisa aqui, né, que viole algum direito do Brasil, ou vice-versa. Então, isso precisa ser integrado a nível, talvez, de direitos humanos, para que não haja, né, para que nós não sejamos mesmo dominados pelas máquinas, ou tenhamos problemas relativos à responsabilidade civil de situações que são autônomas, né, que eles pensam sobre isso. Então, basicamente, essa provocação, e estou à disposição, caso com alguma dúvida, caso seja... No, está muy claro. A ver, estos avances tecnológicos convergen rápidamente en, como decíamos recién, estamos en una situación de pandemia y estamos aprovechando la tecnología para poder reunirnos, ¿no? Entonces, claramente todo tipo de avance converge en un punto y a veces no solamente se encuentran en un punto, sino que también a veces se potencian. Cuando se potencian, ¿sí? O sea, cuando los cambios son exponenciales, es cuando justamente se producen estos procesos de transformación, se profundizan los procesos de transformación y de tecnologización, ¿bien?, de los procesos ya existentes. Resulta obviamente evidente los beneficios de la tecnología, ¿no? El uso de la inteligencia artificial es beneficioso para un diagnóstico médico, para el reconocimiento facial, para cuestiones de seguridad, a nivel industrial, a nivel empresarial, lo que potencia, ¿sí?, una mayor y más eficiente, ¿sí?, adopción de que, bueno, de que efectivamente hay cuestiones que las vamos como
va generando más interés, ¿no? Y a su vez todos las vamos adoptando a nuestra vida cotidiana. Hay casos de inteligencia artificial que muchas de las personas que pueden estar viendo este video dicen, mirá, yo no sabía que eso era inteligencia artificial. Pensé que era otra cosa, pensé que era un programa. No, es un programa que se lo llama inteligencia artificial porque justamente tiene ya una inteligencia justamente desarrollada, ya tiene un conocimiento desarrollado y puede superar ciertos ciertos testeos, bien, a ese robot, por decirlo de algún modo, ¿no? Y nosotros lo podemos hacer pasar por diferentes situaciones y, en principio, pasaría esas pruebas. Pero ¿qué pasa? Las personas, los abogados, los jueces, los gobiernos, las empresas, las ONG, las agencias de protección, también piensan en los riesgos, en los perjuicios que puede traer la inteligencia artificial. Por ejemplo, que una inteligencia artificial puede reemplazar al ser humano. Una inteligencia puede reemplazar a un hombre o a una mujer de su empleo, puede reemplazar a una persona de su empleo. Entonces, los que defienden de alguna manera el uso de la inteligencia artificial o robots o máquinas programados, ¿no?, con inteligencia artificial, justamente lo que dicen es, bueno, está bien, porque lo que queremos nosotros es potenciar, queremos mejorar lo que tenemos, ¿no? O sea, ¿acaso el Fordismo no vino para mejorar lo que había? ¿Acaso el método Toyota no vino para mejorar lo que teníamos? Bueno, la inteligencia artificial viene a mejorar lo que son los procesos, ¿sí?, que ya se tienen hasta el momento. O sea, por un lado, hay quienes de alguna manera pueden entender que este reemplazo de personas por una inteligencia artificial, o por una máquina con inteligencia artificial, es beneficioso porque justamente lo que hace es elevar, ¿no?, los objetivos, mejorar y hacer las cuestiones, los procesos más eficientes, más eficaces. Pero la verdad es que lejos de hablar de ciencia ficción, ¿no?, la inteligencia artificial ya es más parte de nuestras vidas de lo que nosotros pensamos, ¿no? O sea, se produjo un cambio de paradigma tecnológico que significa justamente la aplicación y la utilización de la inteligencia artificial en la vida cotidiana en cuestiones que nosotros no conocíamos. Y de hecho, y sobre esto, hay un plan nacional de inteligencia artificial, bien, en la Argentina, que vaya a saber el Dios con inteligencia artificial cuándo entra en funcionamiento, pero en algún momento se aplicará. Y de hecho, la primera pregunta que nos hacemos nosotros, porque obviamente, como dice el dicho, entre bomberos no nos pisamos la manguera, no sé si se entiende, no vamos a decir que lo mejor que podría existir son abogados robots o abogados con inteligencia artificial. Claramente no, sería una pésima idea, así que no piensen eso. No estaría bueno, ¿no?, máquinas con inteligencia artificial sacándonos el trabajo a nosotros. Pero sí vamos a pensar en por ejemplo, en una función que muchas veces resuelve casi algorítmicamente los conflictos, ¿no? Claramente estoy hablando de los jueces y de las juezas, ¿sí? Los jueces y las juezas muchas veces resuelven las cuestiones de forma algorítmica, ¿no? ¿Sí? O de forma lógica. Si P, entonces Q, P, entonces Q, culpable, inocente, la pena tarifada de 3 a 5, bien, se tienen en cuenta tanto, resultado igual, 4 años de prisión, 5 años de prisión, la multa tal o la indemnización tal. Entonces digo, un buen ejemplo de aplicar la inteligencia artificial al proceso o al derecho, ¿no? Digo, entendí lo de la legislación, ¿sí? Entiendo la postura de la legislación, pero digo, avanzo un poco más y digo, los jueces, ¿podrían ser robots? ¿Podríamos tener en un futuro jueces, ¿sí?, que sean máquinas con inteligencia artificial? ¿O sería una película? Muito boa. Aqui no Supremo Tribunal Federal do Brasil, né, que é uma corte, não sei aí na Argentina, mas aqui no Brasil, que... Como nuestra corte suprema, vamos a decirlo. Sim, sim. Algumas questões são decididas com fundamentos mais políticos do que jurídicos.
né? Então, se estabelecem alguns parâmetros, por exemplo, envolvendo tributação. Olha, até a data tal, quem entrou com a ação recebe, quem não entrou não recebe mais. A fecha, né? Estabelece uma fecha e acabou o problema. Cria-se algumas injustiças, mas na Suprema Corte do Tribunal Federal aqui, nós temos um projeto chamado Projeto Vitor, em homenagem a um antigo ministro, e ele é dotado de inteligência artificial já na Suprema Corte do Brasil, né, o Supremo Tribunal Federal. O que este Vitor, né, esse robô que foi chamado de Vitor, que está em funcionamento já no Brasil, ele faz, não sei se no processo argentino, creio que sim, os recursos que são interpostos à Suprema Corte, eles precisam passar por alguns pressupostos de admissibilidade, que nós chamamos, são requisitos, né? Ou tem que ser apresentado dentro do prazo, tem uma matéria específica que precisa estar aí envolvendo essa situação. Então, dentre esses requisitos, nós temos um aqui no Brasil chamado repercussão geral. E o Vitor observa se as matérias de recurso extraordinário que vão à Suprema Corte do Brasil, eles têm ou não repercussão geral. Um trabalho que um assessor de um ministro demorava em torno de 50 minutos para fazer, ele faz em pouco menos de 10 segundos. Então, nós já temos isso. Nós temos, em outras situações, robôs que avaliam gargalos, que avaliam, como eu diria isso em espanhol, congestionando o judiciário, situações que está demorando muito o processo. Então, o robô identifica qual é o ponto que está ali, que precisa ser reparado para que haja um fluxo melhor, mais célere, mais rápido do processo. Né? Há pesquisas, inclusive, de algoritmos que fazem análises já de decisões da probabilidade de êxito ou não, com base em pesquisas de jurisprudência, né, de decisões judiciais. E nessa pesquisa, olha que interessante, Damiano, se decidiu que os juízes brasileiros, né, a máquina entendeu que, analisando milhões de decisões, que os juízes brasileiros que concedem liminar, que concedem nós chamamos aqui de tutela antecipada, né, acho que é a mesma situação aí na Argentina, eles tendem a conceder essa tutela com mais facilidade quando julgam próximo ao horário do almoço. Então, você veja, uma interferência humana, né, que no robô não tem. Ele simplesmente vai seguir a jurisprudência. Ele no va a ser influenciado. Claro, ahí tenían un problema porque no tendrían horario de almuerzo. Entonces ahí estaríamos ante un problema porque ya não seria se nos caería la tesis de la inteligencia artificial. Claro. Exatamente. Então perceba que a inteligência artificial ela pode suprir, inclusive, essas questões políticas que muitas vezes podem gerar um problema. Eu entendo, né? Muitas vezes aqui no Brasil se critica muito o Supremo Tribunal Federal. Vocês devem acompanhar, talvez, são temas polêmicos. Mas por quê? Porque eles têm decisões políticas que podem impactar na economia do país, que já não é muito boa. Claro, pero ¿cómo y esto saliéndonos de nuestro rol de abogados, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo le cargaríamos a esa inteligencia artificial, ¿no? Todo aquello que es político, ¿no? Digo, o sea, ¿cómo haríamos que valore bien una decisión más política que otra cosa? ¿Sí? O sea, digo, por ejemplo, declarar constitucional o inconstitucional un decreto del presidente o de la presidenta, ¿sí? O no sé, o por ejemplo, no sé, someter un jury, ¿no? De enjuiciamiento al presidente de Brasil, por ejemplo, que creo que tiene, si no me equivoco, tiene un pedido de juicio político por las cuestiones sanitarias y demás, no sé si eso sigue adelante, pero digo, o al menos así llegó como la noticia acá a Argentina, digo, tomar una decisión, por ejemplo, así, digo, ¿se lo podríamos dejar en manos de un algoritmo, en manos de un... Digo, en Argentina no existe el voto electrónico, digo, porque hay desconfianza hacia las máquinas. Digo, me imagino que mucho menos hoy por hoy tal vez nos permitiríamos la posibilidad de confiar en un decisorio que provenga de una máquina. Sim. Aqui no Brasil, o presidente já questiona isso, né? O atual presidente, mesmo sendo eleito pelo voto eletrônico, ele põe constantemente em dúvida o processo eleitoral no Brasil, né? Então há uma polêmica muito grande em relação a isso. Mas pegando um exemplo, né, de uma decisão
evidentemente política, né, que nós temos aí, que aconteceu no caso da pandemia. Começou, né, a pandemia, então tudo se fechou aqui no Brasil. Mas o presidente, né, o governo federal entendeu que não deveria fechar, que os governadores, né, dos estados, das províncias brasileiras, e os prefeitos estavam agindo de uma forma temerária. E ele editou uma lei federal colocando tudo quanto era atividade comercial como essencial, que deveria ser aberta. Né? Na teoria, né, se nós utilizarmos a teoria jurídica, a legislação nacional ela vai prevalecer sobre a legislação que nós chamamos de estadual, de municipal, né, da província, do prefeito, mas isso foi ao Supremo Tribunal Federal, né, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que a legislação, né, que o governo federal não poderia, nesse caso específico, né, de uma situação nunca antes vivida, uma pandemia no país, não poderia regulamentar, e cada prefeito e governador deveria legislar de acordo com a realidade de cada estado. Né? Se nós tivéssemos uma inteligência artificial no Supremo Tribunal, possivelmente a legislação que foi aprovada no governo federal deveria prevalecer, por ser uma norma hierarquicamente superior, mas as consequências sanitárias talvez seriam mais devastadoras. Né? Hoje já passamos a marca de 500 milhões de brasileiros mortos, e talvez se a inteligência artificial tivesse julgado esse caso, possivelmente, na teoria, né, ela daria aí ganho de causa ao presidente e, consequentemente, essas mortes poderiam aumentar por conta, né, do maior trânsito de pessoas, enfim, toda essa situação que a gente vivencia. Então, por um lado, perceba, até isso é bom, né, a gente pensar que a inteligência artificial ela não vai sofrer influências externas, como um juiz dá uma liminar porque está com fome ou não, hambre ou não, mas, por outro, essas decisões políticas não poderiam ser programadas. Então, o que possivelmente eu entendo que nós podemos aí levar a cabo é que a inteligência artificial ela tem que sempre estar sob a supervisão de um ser humano. Eu posso até utilizá-la como uma ferramenta, mas eu não posso despender a ela toda essa responsabilidade de julgar, de elaborar uma petição inicial como um advogado, né, de substituir completamente um ser humano. Recentemente eu publiquei um artigo em uma revista aqui no Brasil com a seguinte temática, né? Pode a máquina substituir um professor humano? Será que... Porque as máquinas são inteligentíssimas, né? Um professor humano aqui poderia citar páginas e páginas de livro da qual a gente não consegue decorar, não tem capacidade. Mas até que ponto essa máquina não vai ter responsabilidades em conclusões erradas, né? E nós temos que lembrar também, né, do fundamento aristotélico de que nós somos animais políticos, nós precisamos viver em sociedade, né? Nós precisamos do ser humano, talvez resgatar isso, né, para que a gente possa sobreviver a todas essas mudanças e que elas sejam benéficas para nós e não se voltem contra nós no futuro. Sí, estaba pensando que normalmente lo que uno hace es, las primeras máquinas que crea el ser humano, ¿no? Son para que lo reemplace, para que reemplace al ser humano en todas aquellas cosas que no tiene ganas de hacer o que no quiere hacer, ¿no? Entonces, lo primero que inventamos es un robot que limpie el piso, ¿no? Un robot que lave los platos. Si fuera un profesor, inventaríamos un robot que corrija los exámenes, ¿no? Que tome las decisiones difíciles, ¿no? Un juez, por ejemplo, que tome una decisión entre, no sé, yo qué sé, o un legislador que defina aborto sí, aborto no. Entonces, en el peor de los casos, le echamos la culpa al robot o a la máquina. Digo, creo que en principio el ser humano lo que hizo fue generar la inteligencia artificial o la robótica o la tecnología siempre para, primero, ¿no? En primer lugar, para las cuestiones que quería dejar de hacer, ¿no? Déjà de hacer. Después empezó, se podría decir, entre comillas, entre aspas, ¿no? Pensar en reemplazar al ser humano, ¿no? Pensar en un reemplazante para sí mismo hacia el futuro. Y obviamente va a haber que también analizar esto de la responsabilidad, ¿sí? Pasó con estos autos, como vos bien decías o bien comentabas,
estos autos que se manejaban solos, ¿no? Los primeros accidentes, los primeros siniestros que hubo de choques de vehículos que eran conducidos por inteligencia artificial. Bueno, ¿de quién era la responsabilidad? ¿Del programador? Obviamente a la inteligencia artificial no se la puede responsabilizar por sí sola, o sí. Bueno, nos va a dar de alguna manera mucho para conversar. No quiero excederme del tiempo que te había propuesto. Mateus, estou excedido, estou passado de tempo. Eu pedi 30 minutos e vamos muito mais que isso. Quero aproveitar muito mais de sua agenda, que sei que tenés muchas cosas. Un flamante matrimonio, así que hay que aprovechar, pero hay que también darte tiempo. Así que lo primero que te tengo que decir es gracias, muito obrigado pela aceitação ao convite na Café da Constitucionalidad. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por aceptar, muchas gracias siempre por la predisposición y por sobre todas las cosas, muchas gracias por preparar este tema, que la verdad es que yo no tengo a otra persona que no seas vos para que hable de esto. Sinceramente, pienso que has trabajado muchísimo la inteligencia artificial y creo que, y los derechos de la personalidad, y creo que sinceramente te has especializado en el tema y eso es algo también para felicitar y para congratularte. Muchas gracias, meu amigo. É um honor para mim. Me quedo muito contente de estar aqui neste programa. Um carinho muito grande por Argentina, por os argentinos. Sim. E estou à disposição. Aquilo que você precisar, será sempre um prazer muito grande estar aqui. Com certeza, eu gostaria muito de estar aí em Buenos Aires, né, num breve momento, tomando um café no Tortoni, né, ou em qualquer outro lugar que nós temos aí em Buenos Aires. É um prazer muito grande, eu fico muito feliz. Todos los que te conocemos, Mateus, sabemos que si vos venís aquí, no vas a ir al Tortoni, vas a ir y comprarte una Fanta Pomelo, pero no hay problema, no hay problema. No todos saben que sos un fanático de las bebidas de pomelo. Pero bueno, lo contamos. Bueno, te mando un gran abrazo y te agradezco muchísimo tu tiempo, tu predisposición y por sobre todas las cosas, bueno, toda tu apertura para tratar este tema, para recibir las consultas y para dejarnos meternos en el mundo de la inteligencia artificial y el derecho a través de tu presentación. Muito obrigado, eu que agradeço. Estou à disposição de você, sempre que precisar. Um abraço grande. Fuerte abrazo.